Então eu vou continuar a explorar esse livro, Francisco de Assis, pelo Espírito de Miramês, da psicografia do João Nunes Maia. Na outra oportunidade, eu trouxe mais uma questão, principalmente biográfica dele, quando o Miramês nos conta que ele foi João Evangelista, né, que Francisco de Assis é a encarnação de João Evangelista. Falamos um pouco sobre João Evangelista, mas falamos principalmente sobre a questão da grande missão, tentar compreender qual era a grande missão de Francisco de Assis, no sentido do desprendimento. Ele nasce rico, nasce, como eu disse, um príncipe, né, da época, uma família abastada, e rompe com aquilo tudo, rompe com o pai dele, que representava dentro daquela reencarnação o mundo, né, a diversidade, o pensamento contrário daquilo que ele queria trazer. Ele rompe para trazer a questão do desprendimento. E ele tinha uma missão muito especial, muito específica com a Igreja Católica, Francisco de Assis. Ele tinha, por isso que ele faz a missão dele toda vinculada à Igreja Católica, cria uma ordem dentro da Igreja Católica, né? Coloca-se de certa forma obediente ao Papa, porque ele tinha essa missão de resgatar, de reconstruir a Igreja, trazê-la de novo para suas bases, trazê-la de novo para o Cristo, né? Então, dessa vez eu vou trazer alguns temas separados, porque o livro é muito rico. Eu já recomendo muito a leitura desse livro. E tem vários momentos em que é pedido a Francisco que ele fale sobre determinado tema. Em outros momentos, aparecem situações em que ele, numa frase, ele coloca-nos ali a pensar durante muito tempo. E o primeiro tema que eu trago aqui para vocês passa-se numa das visitas dele a Roma, já numa fase mais à frente da sua missão, mais à frente da sua vida, em que ele já era conhecido, entre aspas, como um santo. Já haviam acontecido milagres com ele, ele já tinha tido a aprovação do Papa, já tinha criado a sua ordem. Como eu contei da outra vez, Francisco, ainda encarnado, ainda vivo, ele teve muito reconhecimento. A ordem que ele criou multiplicou-se rapidamente. Ele foi, assim, uma grande revolução naquele século. E de tal maneira que ele é canonizado, menos de 2 anos depois do desencarne dele. Ele já era reconhecido. Então, nessa passagem, a primeira que eu trago para vocês, ele está em Roma e vai a uma feira dessas como nós temos aqui, que vendem hortifrutis, vendem tudo que tipo de coisa. E ali os comerciantes todos vendo a presença dele, né, logo vão em torno dele e fazem a seguinte pergunta para ele: Pai Francisco, por favor, fala para nós alguma coisa que nos sirva para a vida. Fala sobre o que for melhor para nós, que vivemos toda a vida no comércio. O que será que Francisco disse a eles? O que será que Francisco disse a eles? De certa forma, a vida no comércio é a vida de todos nós, né? A vida do trabalho, a vida da troca, né? Nós trocamos serviços, trocamos bens, trocamos conhecimento. E ele dá uma resposta para eles: não se esqueçam de... Quem arrisca dizer? O que será que Francisco de Assis disse para os comerciantes? Uma palavra. À vontade, podem errar, não tem problema. Aqueles que leram o livro também podem dizer. O que será que ele disse dentro daquela missão dele? Quem arrisca um palpite? Será que ele falou do quê? Agradecimento? Do amar? Da caridade? Orar? Ainda não. O que será que Francisco disse para os comerciantes? Que traz a outra característica muito forte de Francisco, que não é... Não percebi. Para que eles acompanhassem a ele, não é? Então vamos lá ver o que será que Francisco disse a eles, né? Francisco fala o seguinte: meus filhos, no ato de comprar e vender, não esqueçais o sorriso.
pois ele é o prêmio da vida, para a vida de todos. Não esqueçais o sorriso. E esse dá uma outra característica de Francisco de Assis, porque ele é o desprendimento e, por consequência, ele é também a simplicidade. Ele tem uma vida simples, ele vai... E a alegria, né, o sorriso, é quase uma consequência do viver realmente em simplicidade. Então é outra mensagem muito forte de Francisco, a leveza, a alegria, né, o simples, o estar próximo. Né? É ele quem, segundo a história, é ele quem cria o presépio. Quem faz o primeiro presépio, segundo consta, foi criado por Francisco de Assis. E disse que esse primeiro presépio tem ali uma criança mesmo, tem ali uma mãe, uma pessoa fazendo o papel da mãe, e tem os animais ali. E qual que é a mensagem do presépio? É a simplicidade. A mensagem principal do presépio é trazer Jesus para próximo. Dizer assim, não, Jesus é próximo. Jesus não está lá distante. Não é porque ele é o governador espiritual da Terra, não é porque ele é o espírito mais evoluído que já pisou a Terra, que ele está distante de todos nós e de cada um de nós. Ele está próximo. Então essa é a grande mensagem de Francisco. E nesse sentido ele traz a questão da alegria. Então ele fala sobre amizade e alegria. Então, aqui tem uma parte que eu tenho contado, a parte biográfica, porque nessa parte que eu vou contar aqui é um reencontro. Francisco havia acabado, é outra passagem, não é ao mesmo tempo, isso aconteceu antes. Francisco havia acabado de receber a aprovação do Papa para criar a Ordem dos Irmãos Menores. Então, imagine a alegria dele. Tinha a autorização que ele queria, ele recebeu para fazer o trabalho dele. E ele vai de novo para andar por Roma e vê ali alguém fazendo uma apresentação, como se fosse a cantar e a fazer um teatro, de certa forma como se fosse um saltimbanco. E aquilo chama a atenção dele, tem muitas pessoas em volta. Francisco ainda aí não era muito conhecido. E ele se aproxima e reconhece a voz de um grande amigo, que nessa encarnação tinha o nome de Shaolin, que não é ninguém diferente do Miramês, que escreveu esse livro, que é o autor espiritual desse livro. Então ele reencontra ali, Shaolin escuta eles, uma alegria para aquele reencontro. E da onde que esses amigos ali naquela encarnação se conheceram? Onde que eles se conheceram? Eles se conheceram na guerra. Como nós sabemos, né, Francisco de Assis foi para a guerra, e foi porque quis, da vontade dele. Já falamos sobre essa transformação toda dele. E ele, na guerra, conhece Shaolin. E esses dois espíritos, né, muito diferenciados, que se conheceram, logo tiveram uma grande sintonia, e eles tinham, cada um deles, uma capacidade espiritual naquela encarnação incrível. O Shaolin, então, o Miramês, que depois desse encontro que eu estou descrevendo, vai se transformar ali, discípulo direto de Francisco de Assis, com o nome de Frei Luís. Então, estamos a falar do mesmo personagem, Miramês, que escreveu esse livro. O Shaolin, naquela reencarnação, torna-se, depois de começar a seguir Francisco, o irmão Luís. O irmão Luís, quando eles se encontram na guerra, diz para ele assim: eu, quando coloco meus olhos em algum texto, nunca mais esqueço. E não era assim, lembrar do tema do texto. Ele descrevia o texto como estava escrito. Ele tinha essa memória fotográfica. Tinha essa, algumas pessoas desenvolvem, algumas pessoas têm, mas ele tinha um nível, né, incrível. E diz que Francisco não se faz rogar, então vamos fazer um teste. E daí fazem o teste em cima da Bíblia. E Francisco faz várias perguntas para ele, e Shaolin conta, assim está escrito assim, 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 assim. Tinha essa capacidade. Depois que ele torna-se discípulo direto, começa a ajudar a Francisco, Francisco muitas vezes vai se utilizar dessa capacidade que Shaolin tinha. Muitas vezes ele vai falar, né, Frei Luís,
que está escrito em tal passagem do Evangelho? E lá, Frei Luís dizia, Frei Luís, o que você lembra sobre esse tema que nós estamos discutindo agora? E lá, Frei Luís dizia, me lembro de tal texto, e dizia. Mas o interessante é nós vermos qual era a capacidade que Francisco já tinha quando tinha ido para a guerra. Nós vemos ali a envergadura já do Espírito se apresentando. Qual que era o poder, a capacidade mediúnica que o Francisco tinha? Francisco tinha aquilo que Jesus demonstrou com a samaritana. Francisco lia as pessoas. O pensamento, a preocupação, aquilo que estava ocupando a mente, a história de vida da pessoa, Francisco de Assis, na presença, sabia. Então, ele tinha essa leitura espiritual. Shaolin também testa ele. Então, me diga lá o que eu estou pensando agora. Um testando aqui, diga lá o que eu estou pensando ainda lá na guerra. E ele fica assim, daí diz que o Shaolin fica a pensar num guia espiritual que ele tinha. E lá o Francisco, não, você está pensando nisso. Se lembrarmos de Jesus, nessa passagem com a samaritana, em que ele pede a água a ela, e ela diz, como você pedir uma água samaritana? E ele diz, a água que eu te dei, que eu posso te oferecer, nunca terás sede. E ela fica encantada já com Jesus, mas daí ele diz, vai chamar o seu marido. E ela diz, não, mas eu não tenho marido. E ele diz, bem, disseste bem, porque já tivesse 5 maridos e agora não tem nenhum marido. Quer dizer, Jesus demonstra para ela que ele sabia. Lia a pessoa, sabia o que via na alma, sabia o que ia no coração, o que ocupava. Já pensaram o que é estar na presença de alguém assim? Já pensaram o que é? O quanto isso é capaz de nos envolver e nos curar, de certa forma, só a presença dessa pessoa que tenha essa capacidade? E é um sentido, esse dessa intuição e de lermos como um tudo, que nós todos somos convidados a desenvolver. Nós todos somos convidados a desenvolver essa intuição espiritual. Não em detalhes, não querer saber o que a pessoa está pensando ou não, mas conseguirmos ler o momento, conseguirmos ler aquilo que vai no sentimento da pessoa para podermos ajudar, para podermos interagir. É a comunicação que nós somos chamados a desenvolver para o mundo de regeneração. A linguagem da intuição, que é a linguagem do espírito, direta. Então, nesse sentido, nessa imagem, nesse dia que eles se encontram, como é que acontece ali? O Francisco de Assis encontra o Shaolin, e aquela alegria, e se abraçam, e começam ali a falar entre eles, e as pessoas que estavam assistindo pensam que faz parte da apresentação, aquele encontro. Pensam, esses dois aí armaram isso aqui para ser diferente, essa apresentação. E o Shaolin percebe isso, que eles achavam que aquilo fazia parte da apresentação, puxa o Francisco de Assis para o palco improvisado ali, e dizem que os dois cantam desalmadamente. Já imaginaram a cena desses dois espíritos? Que alegria poder estar ali. Envolvem toda a gente com a alegria, com o canto, com tudo aquilo. Então, Francisco de Assis vai nos dizer sobre isso o seguinte: é de caráter divino a confraternização das criaturas em todos os reinos e posições humanas, pois é daí que nascem a amizade e o contentamento de viver. É de lógica comum que todos os seres humanos sintam necessidade da alegria, e essa alegria somente pode partir da conjunção de almas em procura de algo que não seja o ódio, a inveja, a discórdia, a injúria, o medo, o ciúme, o orgulho e o egoísmo. Então, a busca pela alegria, ou busca pelo humor, o humor que não ofende ninguém, o humor que não agride ninguém, na verdade é um movimento de humildade. Rimos de nós mesmos, rimos até dos nossos erros, é um movimento de humildade. No sentido por enquanto é o que eu consigo. Por enquanto é o que eu consigo. Dá-se risada disso, vai-se em frente. Quantos casais,
né, que ficam às vezes uma vida inteira tentando mudar um ao outro, né, e quando ganham uma certa maturidade, conseguem conviver melhor, o que acontece naturalmente? Começam a rir, né, das manias um do outro, começam a rir dos apegos um do outro, né, porque tem ali um movimento de humildade, tem um movimento já, uma expressão, de certa forma, de humor, né, de aproximação. Então, para você fazer humor com alguém, para você cantar uma piada sobre alguém, você está fazendo um movimento de proximidade. Você e eu somos iguais, somos próximos. O problema é que o nosso humor e as nossas piadas, de uma maneira geral, tendem a ser à custa de alguém, ser à custa de uma raça, de um grupo, de alguma pessoa. Então disse, né, que a piada em que um não ri não tem graça. Então temos que buscar a piada que não ofenda ninguém, que não agrida ninguém, que não tenha preconceito. E qual que é a piada, qual que é o humor que não ofende ninguém? É quando nós rimos de nós mesmos. Nós rimos de nós mesmos. E quando que esse rir de nós mesmos amplia para outras pessoas? Quando nós somos muito próximos. Se nós estamos frente a amigos muito próximos, a gente ri do outro e conta piada e está tudo bem. Por quê? Porque aquele outro é tão próximo de mim que não tem um perigo dele achar que eu estou querendo diminuir ele, que eu estou querendo falar mal dele. É como se eu estivesse falando de mim mesmo. É como se eu estivesse rindo de mim mesmo. E quando eu consigo o humor, eu estou também dizendo que aquele problema, aquela situação que eu passo, não me define. A vida é mais do que isso que eu estou passando. O suficiente para eu conseguir ir fazer um movimento de alegria, fazer um movimento de sorriso, fazer um movimento de ser mais leve. Já contei aqui, não canso de contar, o Viktor Frankl conta naquele livro O Homem em Busca de um Sentido, como eles lá no campo de concentração, passando sem expectativa de quando aquilo ia acabar, se ia acabar, eles faziam piada entre eles daquela situação deles ali. Daquela situação que eles estavam vivendo terrível. Faziam piada com relação à sopa deles, que tinha pouca ervilha. Contavam piada um para o outro com relação ao número de ervilhas que tinham pegado ou não e que iam pegar quando saíssem dali. Eles estão, de certa forma, dizendo o quê? Isso aqui não nos define. A vida é mais do que essa situação que nós vivemos de dificuldade. E nós estamos juntos, nós estamos próximos. Então, Francisco diz assim, Jesus nos ensinou a viver felizes dentro de nós mesmos. Cada um de nós carrega um céu dentro da alma. Quem buscará a felicidade fora de si nunca encontrará, pois ela mora no coração. E todos que nos ouvem estão convidados, pela força desse mesmo amor, a receber a chave e com ela destrancar a porta secreta da consciência, recebendo através dela Jesus, pelas vias dos sentimentos. Então, aqui a mensagem da alegria de viver apesar de. Porque se nós precisarmos que tudo esteja bem, tudo esteja certo, tudo esteja correto para sentirmos alegria, é porque ainda não sabemos ser alegres. Porque ainda não conseguimos, realmente não sentimos ainda a alegria de viver nesse sentido. Então, agora aqui, já entrando no outro tema, Francisco fala-nos sobre Deus. Então vamos lá ver o que o que Francisco nos fala sobre Deus. E claro, mais uma passagem, eu gosto desse livro, porque esse livro tem várias passagens, várias histórias para contar sobre esse livro. Então ele conta aqui que certa feita, Francisco e os seus discípulos que já o seguiam, estavam viajando a pé entre as cidades de Riete e Áquila. Estavam fazendo essa viagem. No meio do caminho, eles encontram uma árvore que chama a atenção de Francisco. Uma árvore que devia ser muito bonita, chamava a atenção de Francisco. E Francisco se aproxima da árvore, ele entra naquilo que, mediunicamente, no estudo, nós chamamos de êxtase. Esse livro também serve para estudar mediunidade de uma maneira incrível, porque o que acontece de fenômenos mediúnicos através de Francisco de Assis é incrível.
Então, ele entra naquilo que é estudado como êxtase, que é um estado profundo da emancipação da alma, né? É um sonambulismo ainda mais adiantado. E que significa o quê? Que Francisco fica, né, embevecido pelo que ele consegue ver da árvore, aquilo toca, que ele se desprende fisicamente, separa-se de certa forma do seu corpo e vê com os olhos do Espírito. Então ele vai ver muito mais. E ele, o Espírito que era, João Evangelista, que era o próprio, né, como eu falei, místico por excelência, no melhor sentido da vida, na relação com os reinos, nas comunicações que ele tinha, ele vê o que ninguém via. E ele fica embevecido, ele entra em êxtase e fica a olhar para aquela árvore, e todos param, percebem o momento dele e ficam ali em silêncio, de certa forma, em prece. Então, há um programa, agora passando no canal Odisseia, que é o Planeta Terra, é uma segunda edição do programa Planeta Terra, da BBC. Então, eles mostram a natureza em vários aspectos, com os recursos que tem de hoje, com as câmeras, e é de uma beleza, tem umas cenas incríveis, que nós, assim, eu fiquei assim, tocado realmente por algumas cenas que eles daí fica imaginando, fazendo uma comparação muito longa, o que não era essa visão de Francisco, né? Que dizem ali, ele relata ali, que ele via muitos e muitos seres a nível espiritual naquela árvore, só naquela árvore. Esse programa da BBC, por exemplo, fala-nos que em uma árvore, por exemplo, na floresta, vivendo da árvore, podem ter mais de 2.000 espécies de plantas e pequenos animais a viver da árvore. Se ampliar a visão para o espírito, o quê? Que mundo, que ecossistema, que não é apenas uma árvore, para quem tem olhos de ver, né? Para quem mereceu já ver isso nesse sentido. Que alegria. Então, Francisco entra nesse êxtase, contempla-se, e ele vira-se para os seus discípulos e vai dizer o seguinte. Então, vamos ver o que Francisco diz sobre Deus nesse momento em que ele sai, né, em que ele tem essa visão. Ele vai nos dizer o seguinte: vendo a obra, vejo Deus. Sentindo Deus, sou amor. Ó, quantas coisas se escondem de mim, de vós, de todos, filhos do Criador. Sinto-me nada ante a grandeza do universo. Sinto-me verme pelas belezas que desconhece o meu coração. Deus tem filhos no mar, nas estrelas, no ar. Deus tem filho nas árvores e na terra. Deus tem filhos até nas guerras. Que beleza a função da natureza! Vejo a luz surgir no escuro, vejo a vida perfeita nos monturos. Vejo o céu nas águas do mar, vejo e sinto o amor no amar. Quando descanso, a natureza trabalha. Quando durmo, a natureza trabalha. Quando trabalho, a natureza trabalha. Quem eu sou? Nada diante dessa batalha. Deus é Deus dos justos, Deus é Deus dos párias, Deus é Deus dos que viajam, Deus é Deus dos que ficam em casa. Deus é Deus das sombras, Deus é Deus da luz, Deus é Deus das trevas, Deus é Deus de Jesus. Quando estou cansado, Deus está ocupado. Quando estou reclamando, Deus está obrando. Quando blasfemo, Deus está entendendo. Quando tenho ódio, Deus está amando. Quando estou triste, Deus está sorrindo. Deus é sabedoria e eu estou sonhando. Que beleza a natureza, que beleza a profundeza da existência e do existir. Eu não compreendo, mas luto para me corrigir. Porém, em frações do tempo, logo quero ajuntar e Deus repartir. Quero colher, quero usurar, e Deus passa por mim a semear. Luto de novo, mas ainda não sei lutar. Penso na disciplina, mas não me deixo disciplinar. Avanço, caio, torno a avançar. E Deus me ouve, passa novamente por mim, olha para os meus olhos, sente meu coração,
e fala baixinho em meu ouvido: vem, vou te ensinar a amar. Deus se retira, sinto sua ausência, peço clemência. Mesmo assim, Deus não se esquece de mim. Manda um anjo em meu encalço, num carro fulgurante de luz, e de braços abertos caio por terra. Pensei que era o Cristo de Deus, que era Jesus. E o cortejo dos céus entra em mim em cântico de louvor. Abre o meu coração, deixando dentro dele um tesouro de luz, o tesouro da dor. Caracterizando a mensagem de Francisco na sua mais essência, ele sempre estará a ver a dor como um caminho para Deus, como uma bênção para Deus. E Jesus e Francisco termina essa fala para todos, né? Eles estão ali, de certa forma, todos envolvidos em prece, e ele tem uma surpresa. Tem mais uma pessoa a ouvi-lo. Tinha ali os seus discípulos, aqueles que o acompanhavam, mas tem ali mais uma pessoa. Ele se aproxima para saber quem era aquela pessoa, e uma pessoa muito machucada, muito magoada, muito mal vestida, parecia que tinha passado por uma luta, um senhor, né? Passado por uma luta. Daí fala com o senhor se apresenta: não, eu sou Simeão, o curtidor, eu sou curtidor em Áquila. Passei por aqui e escutei-te e quis ouvir. Estou, de certa forma, encantado. Mas, na verdade, tratava-se daquele homem que era conhecido como o doido de Áquila. Um homem que era extremamente violento, extremamente agressivo, que fazia coisas horrendas. E daí Miramês explica aqui que, na verdade, ele tinha uma possessão por um espírito muito agressivo, né, de muito baixa vibração, que fazia com que ele tomava conta dele dentro de uma possessão, né, e fazia com que ele fazia coisas horríveis. Então ele era conhecido, todos tinham medo dele como o doido de Áquila. E nesse momento em que ele passa por ali e escuta Francisco, né, claro, o espírito se afasta e pelo que dá a entender, nunca mais se aproxima do Simeão, nunca mais se aproxima dele. O Francisco se aproxima e vê que ele tem uma grave ferida nas costas, sente a presença de Jesus, que pede para que ele impusesse as mãos, e aquela ferida é curada. Isso aconteceu várias vezes com Francisco de Assis. Graves doenças, inclusive a hanseníase, é curada através dele. Miramês diz-nos, sobre essa questão das curas, Miramês diz-nos que esse nível de cura, em que há quase uma necessidade de uma recomposição do corpo, um refazer de novo o corpo, só acontece com a presença muito direta de Jesus. Mas Francisco tinha, né, o contato, tinha o telefone, o WhatsApp direto. Estava ali nos contatos dele o WhatsApp direto de Jesus. Então, ele mandava uma mensagem lá: mestre, estou precisando da ajuda. Já estava ali no seu lado. Então, vão acontecer muitas curas nesse sentido com Francisco de Assis. Eles, então, quando acontece a cura, né, o Simeão, claro, fica mais ainda encantado e mais decidido e mais agradece, pede ajuda, e todos vão para Áquila, né, eles vão para a casa de Simeão, passam lá algum tempo, e lá diz Miramês que lá acontece o primeiro evangelho no lar, porque Francisco oferece, né, a Simeão um evangelho, e eles ali fazem já o primeiro evangelho no lar, que ele conta no Miramês. Então, mais um pequeno tema, à luz do Francisco de Assis, em que ele vem nos falar sobre a fé. Ele vem nos contar sobre a fé. O que Francisco de Assis nos diz nesse livro sobre a fé? Ele vai nos dizer o seguinte: a fé é substância das coisas pensadas, nos ensina o grande convertido de Damasco.
Essa fé avança em todos os sentidos e sustenta a vida em todas as demandas dos homens e dos anjos. Onde não existe fé, não pode existir vida. O produto da fé é o milagre da vida. A própria felicidade depende da fé. O ser humano é o que a sua fé determina. Devemos unir nossos pensamentos, buscando a retidão dos sentimentos, para que na flor das ideias surja a fé. Então, se nós refletirmos um pouco, né, a fé é o sustentáculo, né, é a estrutura que nos faz viver. Né? O cientista tem muita fé. Qualquer movimento da ciência demonstra fé. No quê? Na fé de que aquilo que ele está, aquela causa e efeito, aquele fenômeno que ele está tentando explicar, não acontece por acaso. Se ele achasse, não, hoje acontece assim, amanhã pode acontecer diferente, não buscaria. Né? Sair da cama demonstra fé que o dia vai continuar, que vale a pena continuar. Ter um filho demonstra muita fé. Ter um filho demonstra muita fé. Tem que, né? Muita gente diz, não, com esse mundo que está aí, ter um filho com esse mundo que está aí, não. Porque realmente pede fé. Né? Você tem que acreditar em Deus. Eu olho para os meus filhos, às vezes, e falo, pai, desculpa lá, mas intervém aí, porque antes de meu filho, eles são teus. Ajuda aí, porque o negócio tá difícil. Deixando por nossa conta, não vai dar. Não vai dar. Ou seja, você tem que ter realmente fé nesse movimento, né? Entrar no avião demonstra muita fé. Eu gostava daquele programa sobre os acidentes aéreos, né? Às vezes olha muito para aquilo, vai dar um pouquinho mais de medo de entrar no avião, porque, de certa forma, tem que muitos seres humanos terem trabalhado bem ali, não é? Para aquilo chegar no seu destino. E a gente entra sem pensar muito, né? Buscar o aprendizado demonstra fé. Tudo isso demonstra fé. O que é a fé, né, nesse sentido? E daí Francisco vai nos dar uma orientação aqui muito interessante. Primeiro ele vai dizer assim, se estás triste, se sentes ódio de alguém, se falas mal de alguém, se esqueces o amor ao próximo, busca o teu íntimo e verás que a tua fé escapuliu. E não é verdade? Então, essa tristeza nossa, se nós buscarmos, é porque nós perdemos a crença. De certa forma, vamos dizer, perdemos a crença na pessoa, perdemos a crença no sistema, perdemos a crença na humanidade, mas, no fundo, a fé que nos sustenta, que nos deve sustentar, é a fé na vida, né? A fé no Pai. Ele nos diz o seguinte também, se fosses enredado pela ignorância, desfazendo-se das qualidades alheias, pode verificar que a tua fé está escondida nas dobras do ciúme. Então, o ciúme e a inveja, né, esse sentimento tão dominante nos nossos dias, de tal maneira que qualquer um de nós ou qualquer pessoa que tenha qualquer sucesso, qualquer coisa que seja considerada sucesso de alguma maneira, vai rezar. Reza, porque vai precisar. Porque nós, infelizmente, nesse ambiente espiritual que nós estamos, nesse ambiente que nós estamos, a inveja é pouco nós sabemos olhar para o sucesso de alguém e falar que bom, que feliz, que bom que ele está, que bom que isso aconteceu para ele, que bom que ele conseguiu fazer mais, então mais que eu, então que bom que ele conseguiu fazer mais do que eu, é ruim. Então é um sentimento. E o que ele nos diz? A tua fé está escondida nas dobras do ciúme. Ou por que nós precisamos nos comparar com os outros? E por que nós precisamos nos medir pelos outros? E por que nós precisamos, às vezes, que o outro não vá tão bem para nós nos sentirmos bem? Né? Porque a nossa ligação com o Pai não está bem, porque é de lá que nós devemos nos sentir seguros. É dessa ligação que nós devemos nos sentir seguros. Nós precisamos dessa ligação para podermos estar no mundo, estarmos vivendo, né, realmente com o sentimento de alegria com o sucesso de outro, de cuidado, de empatia com aquilo que o outro está passando menos bem. Sem a fé nós não conseguimos fazer isso. Ele nos diz o seguinte também, se não respeita os direitos alheios, se deixas passar despercebida a caridade, se não lembrastes do amor, é porque te faltou a fé. Quer dizer, se eu estou fechado no meu umbigo, se eu estou pensando só em mim,
que é outro modus operandi nosso, de certa maneira, está faltando o quê? A fé. A fé está faltando nesse sentido. Então, ele vai nos dizer ainda o seguinte: essas coisas pensadas para representarem a fé haverão de ser selecionadas pela presença do Evangelho, porque somente ele sabe dar rumo à fé pura, à fé cristã, a fé que tanto falava Jesus. O próprio Evangelho é obra da fé. Qualquer um de nós que a esquecermos, bem como as obras que a complementam, será um irmão que, mesmo andando, será morto. Ou seja, o Evangelho, a mensagem do Cristo como orientador dessa nossa fé. Porque aqueles que levam à guerra, aqueles homens que usam da sua inteligência, que usam da sua capacidade para semear a discórdia, para semear a guerra, têm muita fé. Mas têm fé em si mesmos. Né? O bezerro de ouro que adoram é o bezerro de ouro de si mesmos. Do seu egoísmo, do seu ego. Eu sou Deus. Eu é que sei. E com essa fé eles conseguem fazer muito estrago, semear muito sofrimento. Então a fé nesse sentido, sem a direção do bem, sem a direção do Evangelho, ela pode trazer muito sofrimento. Você tem que ser direcionado à fé na humildade com relação a Deus, na realidade com relação ao Pai. E ele vai contar aqui mais uma história que eu gosto muito, em que aquilo já estava, né, todo o movimento dos freis menores já estava muito divulgado, eles já tinham muita estrutura, já tinham passado alguns anos, muitos já tinham convivido com Francisco muitos anos. Então eles contam aqui que teve 7 frades franciscanos que se organizaram e foram falar com Francisco, dizendo para ele que queriam ir testar-se, queriam ir divulgar a mensagem dele para fora daquele reduto em que eles estavam, para fora da região de Assis. Se ele os autorizava, aqueles frades. Porque eles falaram, nós sentimos que está na hora de nós nos colocarmos à prova e irmos ver se nós conseguimos divulgar a tua mensagem, divulgar o Jesus de acordo com a tua mensagem. Esses 7 franciscanos, né? Lá na coisa. E eles vão falar com Francisco, e Francisco, sim, vocês devem ir. Mas eu tenho só fazer 4 recomendações para vocês. Quero que vocês não esqueçam disso em nenhum momento, enquanto estiverem sozinhos. Primeiro, que jamais deixem de vigiar e orar, pedindo amparo, pedindo orientação. E nunca deixe que discussões entre vocês os dividam. Vigiem e orem para que isso não divida vocês, não separem vocês. Cuidem desse aspecto. Depois ele diz o seguinte: não vos preocupem em demasia com o dia da manhã. Não levem nada com vocês, que não faltará aquilo que vocês precisam a nível material. Não faltará. Confiem. Depois ele diz também o seguinte, né? Não se preocupem com o que falem ou com o que pensam de vocês. Vocês vão ser criticados, vocês vão ser mal falados. Não se preocupem com isso. Né? Não se esqueçam do mandamento maior de amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo com a si mesmo. Então são esses 4 conselhos que ele dá a eles. E diz: nós estaremos sempre juntos, pela força do dever e da oração. E os 7 franciscanos saem, vão, né, divulgar a mensagem do Cristo como irmãos menores, como franciscanos, pela primeira vez, sem a presença de Francisco junto deles. Era um grande teste. E o teste deles não começa nada fácil. Porque eles logo, numa primeira estada, eles estão ali dormindo, estão acampados, de certa forma acampados, eles são assaltados, são batidos, sofrem, apanham daquele grupo, e de tal maneira ainda, são agredidos de tal maneira que o líder do grupo que os assalta, que bate neles, diz a eles:
Se da próxima vez que eu encontrar vocês não tiverem dinheiro, eu os matarei. Portanto, deem um jeito de arranjar, porque eles andavam sem dinheiro, não? Eles não tinham dinheiro. Daí um outro irmão já quis se revoltar contra aquilo, isso não é justo, nós estamos aqui para fazer o bem, mas daí a força deles em oração seguiu em frente. Seguiram em frente. Eles vão para mais uma cidade, né, na cidade de Apulia. Mais uma vez lá sofrem grandes reveses, ficam presos muitos dias, passam fome, passam frio, são repudiados, são chamados de vagabundos, passam por todo tipo de agressão e, mais uma vez, sentem-se, de certa forma, ali a balançar naquela missão, o que é que nós estamos fazendo aqui, o que é que nós estamos fazendo aqui, mas conseguem na prece seguir em frente. E vão se sentindo cada vez mais fortificados, vão se sentindo cada vez mais fortalecidos na fé, naquilo que eles tinham abraçados. E daí continuam o caminho e vão dar numa estrada vazia um grande casarão abandonado. Entram nesse casarão. Eles entram nesse casarão e encontram lá um senhor. Dá para perceber que havia outras pessoas por trás, mas só esse senhor se apresenta para eles, que era o chefe da família, com claros sinais assim no rosto e no corpo de uma lepra, né, da hanseníase já bastante adiantada. E eles chegam e falam: nós gostaríamos de ficar aqui, hoje pelo menos, ou amanhã. Nós gostaríamos de ficar aqui. E esse senhor diz para eles: olhe, é um sonho para nós que vocês fiquem. Nós estamos ansiosos para conversar com alguém. Nós estamos ansiosos para ter notícia do mundo. Porque faz muito tempo que nós não conversamos com ninguém, porque ninguém vê que nós somos ansiosos, ninguém se aproxima de nós. Mas eu aconselho os que vão embora, porque vocês vão ser contaminados. Aconselho-os que sigam em frente. Não fiquem aqui. E daí acontece uma passagem muito bonita, porque alguns deles pensam em ir embora. E há aquela indecisão, eles oram, e daí quem assume a liderança é o frei, chamado Frei Gil, e o Frei Gil vai dizer assim para o senhor, ele vai dizer exatamente assim: ó, caro irmão, que Deus te abençoe com a tua família. Fazemos parte de uma comunidade cristã cujas raízes, o nome já indica, se alicerçam no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. As diretrizes foram traçadas em espírito e verdade pelo nosso pai Francisco de Assis, homem de profundo amor e de comprovada vivência na caridade e no desprendimento. Portanto, estamos bem nessa casa de Deus. Somos todos de paz, necessitamos de pousada, mas não queremos nada que não nos possa dar. O sono para nós é grande reparador de forças, e ao amanhecer iremos em busca do alimento, por reconhecer que Deus é Pai que nunca deixa seus filhos passar necessidade do essencial. Não te aflijas, pode dormir sossegado, que nos acomodaremos muito bem aqui. E daí fala o seguinte, com relação à doença. Ele vai dizer o seguinte: quanto à doença que te referes, fica sossegado, pois não temos receio, talvez sejamos mais doentes do que tu, porquanto a doença da alma é bem pior e todos estamos à procura do Cristo para nos sarar. Né? E o homem fica ali, né? Da onde essas pessoas? Da onde que não tem medo de ficarem aqui próximo? Que fé é essa? Que fé é essa que eles demonstram dessa maneira? E eles ficam, e no dia seguinte conhecem o resto da família, e todos já no estágio de hanseníase bastante grave, bastante que impacta muito daqueles que estavam todos lá. Mas os frades todos começam a trabalhar e a limpar e organizar a casa. Alguns vão à pescaria, trazem. Eles têm ali um dia, né, em família, de muito convívio, de muita alegria. E quando chega a noite,
eles chamam todos para orar, mas os frades estão ali impactados porque a doença era muito severa, principalmente do senhor, que era o líder, que era o pai, né, da família, que na verdade era o pilar daquela família que estava ali. Ele tinha a doença já muito avançada. Então diz aqui que eles sentem a necessidade da presença. Aqui eles sentem mais do que nunca a falta do Francisco de Assis. Porque eles já tinham visto tantas curas, né? Já tinham visto tantos milagres através de Francisco. Eles, puxa, aqui nós precisamos do Francisco. E ele não está aqui. Daí lembram que ele disse que eles sempre estariam juntos pela força do dever e da oração. Daí entram em prece e pedem a ajuda de Francisco. Pedem que ele possa, de certa forma, ajudar aquele pai, que era o sustentáculo, que era o pilar daquela família. E daí o Miramês relata que eles entram em prece, entram, né, todos assim, ficam envolvidos naquele ambiente de prece. Ao mesmo tempo, em Assis, Francisco está lá com vários discípulos, ele sente o impacto daquela prece, pede para que todos fiquem em prece, enquanto ele estivesse em prece. Ele fica em silêncio, entra em prece, e daí acontece aquilo que mediunicamente é conhecido como bicorporeidade. Né? Ele desprende-se em espírito e vai até onde estão os seus discípulos. Chega lá, se aproxima, um daqueles frades está em sono profundo e é quem doa, né, o ectoplasma necessário. Francisco de Assis se materializa ali e cura o Senhor. E acontece uma cena belíssima, né? Cura o Senhor, envolve todos e todos ficam. Então, sobre a fé, né, sobre essa força, essa maneira de estar, né, na vida, é a mensagem principal de Francisco para nós. Né? A presença deles, a presença de alguém que ama, envolve a todos. Né? A presença de alguém que ama envolve a todos. Aonde ele estava, todos se sentiam envolvidos. E daí conta Miramês que, por exemplo, aonde há alguém que já tem aprendido realmente a amar, que tem essa fé solidificada, consegue envolver todos naquele ambiente. O que vai acontecer com cada um de nós nesse ambiente? Vai sair de cada um de nós o melhor de nós. Nós não vamos oferecer, não vamos pensar, não vamos refletir aquilo que nós não conquistamos ainda. Mas o melhor de nós vai estar ali, vai se manifestar.